Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama, vamos para mais um giro de notícias, primeira edição dessa segunda-feira, primeira edição dessa semana e como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma semana boa, que você consiga realizar todos os seus planos, seus objetivos pessoais e profissionais. Vamos aqui falar de Vasco da Gama, atualizar as informações e falar principalmente sobre a busca do Vasco por um novo treinador, que deve acabar até amanhã, quarta-feira no máximo, né? Acho que até quarta-feira o Vasco já terá anunciado o seu novo treinador e bem provavelmente será Renato Gaúcho. É sobre isso que a gente fala aqui nesse vídeo, né? O Vasco se aproximando do acerto com o Renato Gaúcho, mas além de Renato já tem o plano B, Roger Machado. Se Renato recusar o Vasco, bem provável do Vasco ir para Roger Machado como plano B. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. A gente também vai confirmar a rescisão de Felipe Coutinho, né, que foi publicada hoje no bid da CBF. A gente vai falar sobre Cauã Barros, que fez 2 pênaltis no jogo anterior e hoje publicou ali um pedido de desculpas, né, ao torcedor vascaíno. Tudo isso a gente conversa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos naquele pique direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. Tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui. Por isso, se você não for inscrito, se inscreva. Se não deixou o like ainda, deixa o like agora, é a única coisa que eu te peço. Bom, o Vasco ontem eliminado do Campeonato Carioca, um gosto muito ruim, né? Porque a classificação ficou muito próxima, né? O Vasco teve a chance de fazer o 2-0 ali no pênalti, né? Que aí, inexplicavelmente, o Brenner pegou o pênalti para bater e eu fiquei ainda mais revoltado depois que eu vi a estatística. O Brenner não é um batedor de pênaltis, né? Ele bateu 5 pênaltis na sua carreira, contando com o pênalti de ontem, e desses 5 ele perdeu 2. Então, assim, números ruins, né, do Brenner batendo pênalti. Então o Vasco tinha ali o Puma para bater esse pênalti, tinha o Robert Renan para bater esse pênalti, jogadores que já se provaram ali no Vasco em cobranças de pênaltis, mas o Brenner pegou a bola já pressionado, né, porque começou mal no Vasco, perdendo muitos gols, e aí bateu o pênalti, perdeu, e agora a pressão em cima dele é ainda maior. Para ele reverter essa situação vai ser muito difícil, né? O novo treinador do Vasco vai ter essa missão de tentar fazer o Brenner dar a volta por cima e recuperar a confiança do torcedor, que nesse momento tá muito chateado, revoltado, né, com o Brenner, enfim, apontado como o principal responsável dessa eliminação do Vasco, com toda certeza. Bom, com a eliminação confirmada no Campeonato Carioca, o Vasco agora terá 10 dias até o jogo contra o Palmeiras, que acontece no dia 12 de março. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco tem tempo suficiente para definir o treinador que vai comandar a equipe no restante da temporada e resolver algumas pendências, né, com o mercado de transferências e ajuste de elenco. Lembrando que a janela de transferências internacional fecha amanhã, mas ainda tem o prazo da janela dos estaduais, né? Jogador que disputou pelo menos uma partida do estadual ainda pode ser contratado até o finalzinho de março ali. O Vasco tem Renato Gaúcho como nome mais provável para assumir o cargo de treinador e o Vasco não pretende esperar muito tempo para definir essa situação do novo técnico, né? Uma semana após a demissão de Fernando Diniz, a direção agora deve intensificar os contatos com o Renato Gaúcho para fechar essa contratação. Os dirigentes vascaínos já ligaram para o empresário do treinador e para tratar de questões salariais e também da possibilidade de assumir o clube, e Renato acenou positivamente. Bom, se Renato não aceitar, o plano B deve ser Roger Machado. A diretoria do Vasco ainda busca, né, fechar o quanto antes com o Renato Gaúcho. O nome de Renato Gaúcho é o favorito para ser o novo treinador do Vasco. A proposta já está nas mãos do Renato Gaúcho e as conversas seguem acontecendo. Mas, mesmo assim, outros profissionais foram contactados, né, pela direção do Vasco, visando ali o plano B. O staff do Roger Machado confirmou aos amigos do canal Atenção Vascaínos que houve uma sondagem sim em cima do Roger Machado, mas até o momento nada além disso.
E o empresário do português Arthur Jorge confirmou que o técnico não vai aceitar a proposta do Vasco, né? Vai continuar lá no futebol do Catar e já recusou a proposta do Vasco. Então, o plano A, Renato Gaúcho, né? Negociação aberta, negociação acontecendo, é o provável novo técnico do Vasco da Gama. Mas, caso o Vasco não chegue a esse acordo com o Renato Gaúcho, acho que agora é só questão financeira mesmo, caso o Vasco não chegue a esse acordo financeiro com o Renato Gaúcho, o Vasco vai avançar para Roger Machado, que também já foi contactado. E aí, quero a sua opinião, meu amigo. O que você acha desses dois nomes? Renato Gaúcho, Roger Machado? Fala pra mim. Eu já disse aqui no canal várias vezes que eu já teria ido atrás do Renato Gaúcho desde o dia da demissão do Fernando Diniz. Acho que o Vasco rodou, perdeu tempo e com uma semana de atraso vai fechar com o Renato Gaúcho. Ainda sobre essa possível chegada do Renato Gaúcho, surgiu uma notícia assim que foi muito nada a ver, uma notícia nada com nada, de que o Renato Gaúcho tentaria reverter a decisão do Felipe Coutinho de sair do Vasco para o Coutinho continuar no Vasco, já que a rescisão dele ainda não havia sido publicada no BID, né? Que o Renato Gaúcho ia chamar o Coutinho para conversar para tentar reverter essa situação. Assim, uma informação completamente descabida, né? Tanto que a rescisão de Felipe Coutinho já foi publicada no BID da CBF. Hoje saiu a rescisão de Coutinho, então de forma oficial ele não tem vínculo nenhum mais com o Vasco da Gama. Não existe essa possibilidade do Renato Gaúcho pedir para o Coutinho mudar de ideia, para o Coutinho ficar, para o Coutinho continuar no Vasco. Não. Águas passadas, a situação já está definida e a rescisão já foi publicada no BID da CBF. Agora, vou falar aqui sobre Cauã Barros, né, que também foi protagonista ontem de uma forma negativa, né? Fez 2 pênaltis e o Fluminense perdeu e o outro já no finalzinho do jogo o Fluminense fez ali o gol da classificação. E o Barros postou ali na sua rede social um pedido de desculpas ao torcedor do Vasco pela eliminação e também pediu para que parem com as ameaças, né, aos familiares, que já é uma coisa que não tem realmente nada a ver, né? Ameaçar familiar de jogador já é maluquice. Mas, enfim, o Cauã Barros postou o seguinte, eu vou ler aqui, ó. Vestir a camisa do Vasco exige uma responsabilidade que eu carrego com muito orgulho e sei que, no jogo de ontem, não estive à altura do que esse clube e essa torcida merecem. Peço desculpas do fundo do coração pela eliminação. Fui o primeiro a me cobrar e a sentir o peso de cada erro. O futebol é a minha vida e dói falhar com quem deposita tanta paixão no nosso trabalho. No entanto, preciso fazer um apelo. Aceito as críticas, as cobranças e as vaias. Elas fazem parte do jogo. Mas as ameaças aos meus familiares cruzam uma linha que ninguém deveria atravessar. Minha família não entra em campo. Eles são o meu suporte e não merecem viver com medo por causa de nenhum resultado. Peço, por favor, que não direcionem qualquer tipo de ofensa ou ameaça a qualquer pessoa, em especial aos meus familiares. Vou seguir trabalhando para dar a volta por cima, honrando a história do Vasco. Estamos juntos pelo Vasco sempre. Foi o desabafo aí do Cauã Barros e um pedido de desculpas e acho que ele tem total razão, né? Quando pede para deixar a família de lado, né? Não tem que envolver família de jogador em nada. Quer cobrar o jogador? Cobra o jogador. Vai lá. Eu não sou favorável a mandar DM pra jogador, pra xingar jogador, enfim. Não sou favorável não, mas se você tá puto, quer desabafar, vai lá no perfil do cara. Fala lá, tu jogou mal. Pô, reclama com o cara. Mãe, pai, namorada, filha, irmã, tio, sobrinho, não tem nada a ver com a situação. Não tem que sofrer as consequências porque o jogador falhou dentro de campo. Enfim, e o Barros é um jogador que eu gosto, é um cara que eu acho que realmente foi mal na decisão ontem, mas veste a camisa do Vasco, se esforça e tem tudo para dar a volta por cima, até porque é muito jovem ainda. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva, até a próxima, fui! Não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama.